Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Toledot, qual significado é gerações. E hoje a terceira leitura, terceira aliá, está no capítulo 26 de Gênesis, capítulo 26, do verso 13 até o passuque 22. Leitura correspondente ao primeiro ciclo do calendário judaico, deste ano de 5.786, leitura deste terceiro dia, capítulo 26 de Bereshit, Gênesis, do versículo 13 ao 22. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a comunidade Anuncim Brasil, e também agradecer a todos que têm estado conosco diariamente, que têm nos ajudado por meio do nosso canal, enviando aí o link para seus famílias, para os seus amigos, familiares. Isso tudo é um trabalho que não é feito somente pela comunidade, mas sim um trabalho que é feito pela comunidade, por todos, de maneira que possamos alcançar, cada um fazendo a sua parte, alcançar aí um número muito grande de famílias que possam conhecer o verdadeiro Deus, e abandonarem a sua idolatria, de maneira que foi por este motivo, como temos falado, que o Eterno, ele formou a nação de Israel. O Eterno formou a nação de Israel para que Israel, lá desde o seu princípio, desde sua formação, há mais de 4.000 anos atrás, Deus formou Israel, como está escrito em Bereshit, Gênesis, ou Bereshit, livro de Êxodo, Shemot Êxodo, está escrito que Deus formou Israel e constituiu essa nação uma nação sacerdotal. Então Israel tem essa missão de levar às nações o verdadeiro Deus. Essa é a nossa missão neste mundo. Transformar este mundo melhor por meio da Torá e de sua bendita palavra. Então, quando você compartilha, quando você envia o link, você está fazendo este trabalho de ajudar a transformar este mundo num mundo melhor. Então, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de novembro, do ano de 2025. Estamos no dia 27 do mês de Resvan, do ano de 5.786, já praticamente finalizando o mês de Resvan. Vamos então à leitura, e antes da leitura também quero deixar aqui o nosso Mazal Tov, Parabéns, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Parabéns a você que hoje está completando mais um ano de vida. Agradeça a Deus por mais um dia, Faça aí a sua prece, agradeça a Hashem por mais um ano que Ele lhe concedeu, por tudo quanto você alcançou neste ano que passou. Que Hashem, nosso Deus, lhe conceda muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E engrandeceu-se o homem e foi crescendo mais e mais, até que tornou muito grande. E teve ele posse de rebanho e posse de gado,
e grande lavoura, e invejaram os filisteus. E todos os poços que cavavam os servos de seu pai, nos dias que cavaram os servos de seu pai, nos dias de Abraão, seu pai, os fecharam os filisteus e encheram-no de pó. E disse Abimeleque a Isaque: afasta-te de nós, porque ficaste poderoso muito mais que nós. E foi-se dali Isaque e acampou no vale de Gerar, e esteve ali. E voltou Isaque a cavar os poços de água que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, e os haviam fechado os filisteus. Depois de morrer Abraão, e dominou-os com os mesmos nomes que o havia, ou melhor, denominou-os com os mesmos nomes que o havia chamado seu pai. E cavaram os servos de Isaac no vale e acharam aí poço de água que emanavam. E brigaram os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, dizendo: a nós pertence as águas. E chamou o nome do poço Ezeque, porque disputaram com ele. E cavaram outro poço, e também brigaram por ele. Chamou seu nome Sitná. E saiu dali e cavou outro poço, e não brigaram por ele, e chamou seu nome Berrobote, e disse: porque agora fez-nos ampliar o Eterno, e frutificaremos na terra. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah temet v'hayolam atah betoheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Seguimos com a leitura da Parashá Toledot. A leitura de hoje nos fala de uma contenda que houve entre Isaac, os pastores de Isaac, com os pastores de Gerar. E o motivo desta contenda, desta briga, foi por causa dos poços de água. Então, o final da leitura vai nos dizer assim: porque agora fez-nos ampliar o Eterno, e frutificaremos na terra. Então, quando existe água, existe alimento. Quando não existe água, não existe alimento. Então, recentemente, ouvimos falar, e tem acontecido, situações de falta de água em alguns países. E quando isso acontece, a falta de água, como a gente sabe que no nosso país existem algumas situações, às vezes não é nem tanto pela questão da própria natureza em si, ou por uma situação climática, mas mesmo por situações de ganância, digamos assim, de maldade do próprio ser humano. Mas existem situações graves, não somente no nosso país, mas também em outros países, com a questão da falta de água. Nós falamos há poucos dias na sinagoga que a água que nós ingerimos hoje, ou a água que nós conhecemos hoje, é a mesma água que os dinossauros beberam quando por aqui passaram. Então, significa que a água, ela tem um círculo e ela tem suas etapas
tem as suas fases, e o ser humano, ele acaba interrompendo esse processo, e aí então é como se realmente fechasse um registro e não fosse mais liberado água, ou realmente faltasse essa água. Então, que nós temos, né? Cuidar, realmente trabalhar, fazer a nossa parte para não causarmos o desperdício, né? Desperdiçarmos as fontes de água, as fontes que são importantes para a nossa sobrevivência. Temos que ter cuidado, termos cuidado com o planeta, né? Fazer a nossa parte. E a Torá, realmente, ela nos ensina. A Torá traz esses ensinamentos há mais de 4.000 anos atrás. Então, quando nós realmente seguimos a Torá e seguimos suas instruções, nós estamos trabalhando para um mundo melhor, tanto a nível de relação entre o ser humano, que isso também é um ponto muito importante, é o respeito, a amizade, mas também estamos trabalhando para a questão do próprio planeta, né? Na criação, no desenvolvimento do alimento, que tudo isso tem sua participação, é um conjunto, a água e a terra, porque a terra sem água ela não produz. A água também faz parte desse processo para que a terra possa produzir os seus alimentos. E nós falamos que o povo de Israel, com todas as suas tecnologias, sobrevive a uma terra totalmente areosa, mas porque Israel utiliza do seu conhecimento, e por isso tem água e produz os seus próprios alimentos. Então, cabe a nós também, né, termos todo esse cuidado no racionamento da água, no cuidado, né, não desperdiçarmos, porque pode realmente trazer sérias consequências. Então, como diz a Torá, e cavaram outro poço, e também brigaram com ele, e chamou o poço de Sitiná. E Isaac saiu dali, e cavou outro poço, e não brigaram mais com ele. Chamou o poço Rehovot, ou Rehovote, dizendo, porque agora Deus nos fez crescer, e frutificaremos na terra. Então, o frutificar é tanto na questão do alimento e na questão da procriação do ser humano. Rashi, grande comentarista da Torá, e nossos sábios vão dizer que lemos aqui que houve contenda por causa da falta de água, dessa questão de cavar poço, e outro vinha e tapava. Então, quando alguém tem sucesso, que era o caso de nosso patriarca Isaac, quando alguém tem sucesso, pode provocar inveja nos que cercam. Então, a atitude de Abimeleque e o seu povo era totalmente uma questão de inveja, porque Isaac cavava e gerava a água, jorrava. Isso é bênção, né? Isso é uma bênção. Nós já comentamos a respeito do patriarca Abraham, que antes de cavar um poço, ele sempre levantava um altar e oferecia um sacrifício a Deus.
Então, é a oração, a prece e a fé, a confiança que tudo dá certo. Então, os invejosos, dizem nossos sábios, acham que o sucesso de alguém é uma injustiça. Ou seja, os invejosos acham que aqueles que prosperam na vida, prosperam porque por um processo de injustiça, ou seja, prosperaram de forma injusta. Mas não é assim, né? Assim pensam os invejosos, que se alguém está enriquecendo, como muitos pensam e falam, fulano enriqueceu porque vendeu droga, não sei o quê. Então, isso são palavras mencionadas por aquelas pessoas que têm inveja. Então, os invejosos acham que o sucesso de alguém é uma injustiça, pois eles se julgam tão merecedores quanto o invejado. Devemos nos lembrar de que tudo provém de Deus e é Ele quem decide o que cada um terá. Façamos o melhor possível e nos contentemos com o nosso quinhão, ou seja, sempre agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos concede. Os invejosos obstruem as ações dos invejados, boicotam seus empreendimentos e fazem calúnia a seu respeito. Cientes disso, saberemos como nos precaver dessas atitudes. Então, foi assim que fez o patriarca Jacó. Ele mudou de lugar e para não ocorrer mais essa contenda. E ele confiava em Deus e Deus era com ele. E isso fez toda a diferença na vida de Jacó, como na vida do nosso povo, como tem feito e faz até o dia de hoje. Israel continua prosperando perante seus inimigos e isso, sim, causa a inveja, como acontecia já há 4.000 anos atrás. Então, o povo de Israel prospera, é um povo abençoado e os vizinhos não aceitam isso e acusam Israel de estarem fazendo alguma coisa ilegal. Na época em que os judeus estavam vivendo o período da diáspora na Europa, aconteciam muitas tragédias, muitas coisas aconteciam, terremotos, muitas doenças aconteciam entre os povos ali europeus. Então, as doenças acometiam muito o povo europeu. E essas mesmas doenças não acometiam o povo judeu, nosso povo que vivia ali nessa época das doenças, as chamadas pestes que ocorreram. Então, nessa época de pestes e de tantas tragédias causadas pela natureza, o nosso povo de Israel não sofria, praticamente não sofria essas situações, e principalmente no que diz respeito a essas doenças, essas pestes, e isso causava uma indignação no povo e uma certa perseguição, e acusavam até o povo judeu na época, dizendo que eles eram culpados de tanta doença, porque eles não ficavam doentes e os povos ficavam doentes. Mas o verdadeiro motivo que o povo de Israel não ficava doente, a gente sabe que era o cuidado que eles tinham na questão de higiene.
né? Então, na época medieval ainda, na época dos reis, da época medieval na Europa, os povos não tinham nenhum cuidado com higiene, né? Questão de defecação, cuidado de lavar as mãos, eles não tinham estas práticas. E claro, ficavam doentes por contaminações. Mas o nosso povo, o povo judeu, aprendeu que sempre antes de comer pão, ele deveria lavar o quê? As mãos. Então, comer pão, tem que lavar as mãos. Vai no banheiro, tinha que lavar as mãos. Então, esse hábito de lavar as mãos, de ter cuidado com a saúde, preservava eles. E os não-judeus não entendiam e acusavam o nosso povo que era culpado daquelas pestes. Isso era o quê? Era inveja. Então, essa inveja contra o nosso povo já vem há muito tempo. E o que nossos sábios então dizem? Em conhecimento por tudo que Deus lhe fez e fará, nós temos que realmente cuidar, né? E estar sempre de olho aberto, porque tem muitas pessoas invejosas ao nosso redor. Que Deus nos guarde, né? Como fazemos nas nossas preces, nos livre do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mau olhado, da má língua e da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo e de um implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, né? Então, que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. É isso. Ficamos por aqui na leitura da terceira aliá. Que Hashem, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde. E tenhamos todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.